E aí, galerinha do terceiro, beleza, gente? Bom dia. Vamos lá, continuar a nossa aulinha aí, onde nós paramos. Setor A, aula 20, página 57. Certo? Setor A, aula 20, página 57. Continua com as ideias das leis de Newton, né? Aplicação das leis de Newton. Agora essa aplicação vai ser a transmissão de força por fios, polias e um corpo puxando outro corpo. Bom, vamos lá. Primeiro por tração, gente. Entende o seguinte. Se um corpo puxa o outro por meio de fios, essa força é denominada força de tração. Então tem uma caixa. Tá, onde essa caixa, eu estou puxando essa caixa por meio desse fio, certo? Então, nesse fio eu chamo de força T, força de tração, tá bom? Força de tração, força T. Também dada em newtons, tá bom? E quando que essa força de tração vai ser suficiente para puxar esse corpo, tá? Quando essa força de tração for maior que o peso desse corpo. E se tiver atrito? O atrito é uma força contrária ao movimento, né? Então, essa tração que eu estou puxando aqui tem que ser maior que o peso e o atrito desse corpo. Né? Não consegue se movimentar. Então, a força de tração é bem simples, tá? Então, a força de tração é dada em newtons. E para você puxar um corpo por meio de fios e cabos, a sua força tem que ser maior que o atrito desse corpo e o seu peso. Ou, se nesse atrito tiver o peso embutido, que muitas vezes tem. Já um pouquinho mais para frente, na próxima aula, tá bom? Na aula 23, na aula 22, que vem falando de atrito cinético, atrito estático, e o atrito é coeficiente vezes anormal. E anormal pode ser igual ao peso apoiado no chão. Então, quer dizer, fica embutido no exercício. Mas se não tiver, tem que ser maior que o peso e o atrito desse corpo, tudo bem? Tá bem tranquilo, tá? Para você puxar um corpo dessa forma, tá bom? E aquela ideia de ação e reação, gente, é a mesma coisa, tá? Vamos supor que tem uma mão aqui puxando aqui, tem uma pessoa puxando isso aqui, vai? Tem uma pessoa puxando isso aqui. Ela está puxando a corda, então ela está fazendo a ação de puxar. E a reação, tá? Sentido contrário, ação e reação. Tudo bem? Mas a ideia é a mesma, é bem tranquila, tá? Aí mostra para vocês assim, ó. Força de tração. Pessoa puxando um corpo por meio de um fio. A pessoa puxa o fio e este puxa o carrinho. Você aplica a força no fio, certo? E o fio, a corda no caso, aplica a força no carrinho. Então é uma transmissão de força, é uma transmissão de energia de um ponto para o outro, certo? Tá? E mostra para vocês a primeira figura e na segunda figura mostra as respectivas ação e reação. Olha, na mão da pessoa tem a ação e a reação, certo? E do carrinho para a corda também tem ação e reação. E se você considerar o chão, teria uma terceira força, força de atrito com o chão. Aí teria uma ação e reação também, né? Quer dizer, a tendência é o corpo ir para frente e o atrito ir para onde? Para trás, tá bom? Então, se considerar o atrito, aparece mais uma força aí. A mão da pessoa aplicando uma força, essa transmissão da corda para o carrinho e o carrinho com o chão, tá? Então, acrescenta mais uma força. Fio ideal. Quando fala assim, ó, considere o fio como ideal. Porque na maioria dos exercícios fala assim, gente, determine como fio ideal. O que significa isso? Tem massa desprezível, ou seja, ele não participa do cálculo. A seu fio ideal, você despreza a massa dele, ele não participa do cálculo, tá? É inextensível, tá? Significa inextensível, independente de quanto for tracionado. Quer dizer, ele vai puxar, mas não vai deformar, ele não vai esticar, ele não vai esfarelar, né? Não é igual o elástico. O elástico você puxa, ele vai esticando, 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 daqui a pouco ele rompe. Aqui eles falam de um cabo, de uma corda, ela não vai quebrar, tá bom? Terceiro item, apenas transmite a força de tração aplicada a ele sem alterar sua intensidade. Então, a mesma força que você aplica na corda, a corda vai aplicar no carrinho. Ela não diminui nem altera, não diminui nem aumenta. Aumentar é mais impossível ainda, né? Certo? Mas, senão seria fácil empurrar alguma coisa, né? Eu puxo de um lado, lá multiplica mais vezes, seria muito mais fácil, mas isso acontece. Ela não muda, ela não altera, tá? Então a mesma força que você aplica aqui na corda, ela transmite igualmente para o carrinho. Por isso que eu mostro para vocês aí, T1 é igual a T2. Certo? Então, quando eu falo para vocês, fio ideal, o fio não participa dessa troca. Tá? Então não participa de troca de força. Então não vale nada o que ele está falando ali. Tá bom?
Então presta atenção na hora de fazer exercício desse aí, fica bem claro para vocês, fica fácil para vocês calcularem aí o quanto tem no exercício, tá bom? Aí vamos lá. Então para ele puxar um corpo, essa força de tração tem que ser maior que o atrito, que é uma força contrária para o outro lado, tá? Por quê? Se eu tenho um peso, se ele não subir nem descer, eu posso falar que o peso é normal, corta, então isso é nulo. Então ficou só tração e atrito, tá? Mas se eu arrastar ele subir e descer, não vai ter jeito. Aí eu vou variar também normal e peso. Vocês vão ver com o exercício aí que é bem fácil aí. Então o exercício da aula também é bem facinho, vocês vão ver que é bem tranquilo, uma aula bem curta, é bem simples, tá bom? Então, tração tranquilo, né? Fácil. Vamos lá. Polias ou roldana? Vamos lá. O legal de polia, gente, polia é aquela que você já viu em laje, o pessoal em obra tem bastante, né? Em construção civil tem bastante polia. Na realidade, qual é a função da polia? Vamos supor que eu tenho aqui uma laje aqui, ó, não? Aí eu tenho aqui um metal segurando e que eu tenho uma polia. Aí eu tenho uma corda descendo, né? Certo? Tá bom? Onde eu tenho a cordinha descendo e a cordinha subindo, tá? Vamos lá aqui. Vamos lá, então aqui vamos supor que eu tenho uma caixa. Vou pegar aqui, vai. Tem uma caixa aqui, certo? Bem pesada, tá bom? Uma massa grande. E aqui eu tenho uma pessoa, desenhar uma pessoa bem bonita aqui, tá? Tá segurando essa corda. Qual é a ideia? O que a roldana faz? O que a roldana faz? Isso aqui é uma roldana. O que a roldana faz? Ela inverte o sentido da força aplicada. A roldana apenas faz isso. A polia ou roldana, tanto faz. Ela inverte o sentido da força aplicada. Por quê, gente? Vamos supor que essa caixa aqui tenha 50 quilos, certo? Vamos supor que ela tenha 50 quilos. Ou se fosse em Newton, seria 500 Newton, já que peso é massa vezes gravidade, lembra? Então ele vai ter que subir o peso da caixa, a caixa ele quer subir. Aí vai subir os 50 quilos da caixa. Gente, como é que ele vai colocar essa caixa? Vamos supor que aqui tenha 3 metros de altura. Um pavimento para o outro, do chão até aqui, ó, do chão até aqui, tem a 3 metros de altura, tá? Certo? Como é que ele vai subir 3 metros de altura aí? Pensou em erguer 50 quilos a 3 metros de altura? Ou tem que pôr uma escada para poder subir na escada com essa caixa a 3 metros de altura? Então é mais fácil construir assim engenhoca, polia ou rodando. Por quê? Você inverte o sentido da força. Por que inverte? O menino vai fazer a força para baixo e a caixa vai para onde? Para cima. Tá bom? Então tomar cuidado, gente. Uma polia, ela não diminui a força aplicada. Ela apenas inverte a força aplicada. Você quer subir o material, quer subir a caixa, eu vou fazer a força, aplicar essa força para baixo. Eu vou puxar para baixo e a caixa vai subir. Então tome cuidado que é assim que acontece, tá? Uma polia apenas inverte o sentido da força. Agora vocês vão ver que o conjunto de polias aí vai alterar a força, vou explicar para vocês já, tá bom? Vamos primeiro ver essa parte aqui da página 57 ainda. Que dá assim para vocês, ó, polia ou roldana. Aí tá lá, polia fixa, e depois do lado polia fixa e móvel, vai ter um conjunto já. As polias ou roldanas são dispositivos que podem, item A, alterar a direção da força de tração transmitida pelo fio, que é esse caso, estou alterando, né? Ó, eu estou puxando para um lado, tá indo para o outro, também tranquilo, tá? Dividir a intensidade de tração, dependendo como forem conectadas no sistema, tá bom? Então, se for conectada no sistema, qual for um conjunto de polias ou rodanas, aí pode alterar essa força, quer ver? Ó? Vamos lá para vocês entenderem melhor, ó. Presta atenção, tá? Virando na página 58 aí, gente, vamos lá. Página 58, tá? Aquele desenho que eu falei para vocês mudou o sentido, né? Você está fazendo uma força para baixo, a caixa está indo para cima. Nesse outro exemplo para vocês aqui, ó, tá mudando até a direção e o sentido também. Eu estou puxando aí para baixo para a caixa poder ir para cima, tudo bem? Aí mostra para vocês assim, ó, polias ideais. Polias ideais têm massa desprezível e não apresenta atrito entre seu eixo na hora de girar. Então acontece, o que é na força de tração? O que é uma força de tração? As cordas ideais. Corda ideal que a massa dela é desprezível. Polia ideal, também você despreza o peso da polia, despreza tudo da polia. O importante é fazer o quê? É facilitar esse trabalho que nós vamos fazer, tá bom? Então, polias ideais, então, tem massa desprezível. Segundo item.
A resultante das forças aplicadas às polias ideal é nula. Então, a aplicação da força sobre a polia não existe. O fio em contato com a polia, que aplica-se a força, tem intensidade igual à força de tração que pode transmitir. Então, por todo o fio, por todo o caminho, passa a mesma quantidade de força. Por exemplo, aqui, ó, se esse cara está fazendo uma força aqui de 500 newtons aqui, essa força de 500 newtons é transmitida por todo o fio. Então, essa caixa vai começar a subir com essa força dada com 500 newtons, se assim for, certo? Só mostrar para vocês o que acontece, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, ela está mudando tanto a direção quanto o sentido, porque eu estou puxando para baixo e a caixa está indo para cima, já alterei o sentido. A direção também, a caixa eu estou puxando na vertical e a caixa está subindo na linha diagonal aqui, né? Está subindo aqui na forma diagonal, tudo bem? Então ela pode alterar o sentido, alterar a direção, mas nesse caso aqui, na primeira, não alterou a força aplicada, entendam. Uma polia só, uma polia fixa só amarrada num lugar, ela não altera a intensidade da força. Ela só facilita o trabalho mais tranquilo, já que você vai inverter esse sentido e muitas vezes inverte o sentido e a direção da força aplicada, como nessa figura desse rapazinho de azul, na primeira figura aí, tá bom? Agora observe a segunda figura. Tá, o que acontece? Polia ideal móvel divide a intensidade da força de tração. Então você tem um conjunto de polia fixa e polias móveis, como mostra o desenho de vocês, gente, presta atenção, ó. Você tem aqui primeiro uma polia fixa, tá? Uma polia fixa aqui, e ao lado uma polia móvel, tá solta aqui, né? Ó. Aí o fio tá aqui, o fio vem aqui na mão do rapaz, certo? Fazer o bracinho aqui do rapaz, se chegar o fio nele aqui, ó, vamos lá. Então o bracinho do rapaz maior aqui, vai puxar, tá bom? Certo? Tá aqui no chão, bonitinho. Vamos lá. Aí depois, subindo, né? Aí você vai ter o quê? Uma outra polia, deixa eu fazer aqui mais próximo, ficar mais fácil. Tem outra polia que está aqui, ó, sai daqui. Essa polia eu falo que é uma polia móvel, já que ela está solta, tá vendo? Certo? Aí vem aqui e tá aqui em cima. Vamos lá, subindo, tá aqui. Olha o que acontece, gente. Essa polia aqui, ó, a função dela vai ser dividir a tração por 2, ou seja, vai pegar essa força aplicada e vai dividir por 2. Só que tem uma compensação. Qual é a compensação? A força é dividida por 2. Porém, não fala no texto, mas anotem, a quantidade de corda que você vai puxar é o dobro. Certo? Eu vou dividir a força por 2, mas a quantidade de carga, a quantidade de, vou melhor para vocês, a quantidade de corda que eu vou puxar é maior. Então vamos supor que no primeiro exemplo, eu faço uma força de 500 newtons para jogar a caixa a 3 metros de altura, certo? Tudo bem? Então eu faço uma força de 500 newtons e eu tenho que puxar 3 metros de corda. Porque se a laje tem 3 metros, você vai puxar 3 metros. Se a caixa está no chão, você vai puxar os 3 metros para ela poder subir, certo? Agora, vamos supor que eu tenho um conjunto, eu tenho polia fixa e polia móvel. Eu tenho esse conjunto, beleza. A minha força aplicada vai ser só 250. Ficou mais leve para subir? Ficou. Você divide a força pela metade. Porém, aqui você puxou 3 metros de corda. Aqui eu vou puxar 6. Observe que se eu multiplicar, 500 vezes 3 dá 1.500. 250 vezes 6 também vai dar 1.500. Ou seja, o trabalho realizado é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Por quê? Eu aplico menos força, mas percorre uma distância maior. Então, um equivale ao outro. O trabalho fica o mesmo, tá? Só que esse trabalho aqui você pode analisar que é menos esforço. Aqui você faz menos esforço, tá bom? É igual, por exemplo, você tem uma escada íngreme e uma escada com degrau bem baixinho. Vamos supor que os degraus sejam bem pequenininhos, outros degraus desse tamanhão. Você vai subir essa escada 10 vezes. A escada com um degrau maior, vai chegar um tempo que você vai cansar mais. O trabalho é o mesmo, é subir de um ponto até o outro, entendeu? Vamos supor, nas duas escadas você vai para o mesmo lugar. Só qual a diferença? Um você vai fazer o serviço mais suave, ou outro serviço com maior esforço, tudo bem? Mas o trabalho é o mesmo. Vou mostrar para vocês, a polia facilita o trabalho, mas não diminui, entendeu? O trabalho, a tarefa de fazer é a mesma. Levar a caixa de ponto A até o ponto B. Certo? Só para você ver o que acontece. Então, voltando. Uma polia só inverte o sentido da força aplicada. Certo? Ou a direção também. Tudo bem? Mas não muda a intensidade.
Já quando eu tenho um conjunto de polia fixa com móvel, divide a força. Aí eu falo, professor, se eu tivesse mais uma polia ligada aqui, ó, eu tivesse mais uma polia, descesse aqui, fizesse mais uma polia aqui, beleza? Se eu tivesse mais uma polia, a minha força aplicada é dividir por 2 de novo, né? 250, então esse 250, aqui é 250, passou para cá, fica só 125. Ó, beleza, 125 é 12 quilos. Pô, isso aqui dá para puxar, ó, rapidão, mas beleza, eu vou ter que puxar 12 metros de corda. É o dobro também. Se aqui você dividiu a força de novo, aqui dobra essa corda de novo. E assim sucessivamente. Gente, essa ideia explica-se, tá? De como muitas vezes a gente fica olhando algumas obras antigas, igual as pirâmides do Egito, por exemplo, ou umas igrejas bem antigas, como é que o cara levava material, uma estrutura de uma igreja, por exemplo, pegava dentro da igreja, como é que é mais simples a gente. Tem igrejas aí feitas aí em 1700, 1600, igrejas bem antigas. E como levar o material para aquelas torres, onde coloca o sino lá em cima? Muitas vezes por polia. Levar um sino de, sei lá, 2 toneladas, ninguém consegue puxar. Mas se eu dobrar esse número de corda várias vezes, vai ficar num peso legal. Se eu juntar uma galera, a gente consegue levar fácil lá em cima, entendeu? Então explica bastante construções antigas isso aí, tá? A ideia de polia, rodana, tração, plano inclinado, chamado de máquina simples, né? São as primeiras máquinas que o homem inventou, mas que são utilizadas até hoje e têm grande utilidade até hoje na construção civil, mesmo essa simples máquina, tá bom? Beleza? Então entenderam a ideia da polia? Fácil? Uma polia só inverte. Duas ou mais polias vai dividir essa força em várias partes. Porém, vai dobrando o número de cordas a ser puxado. Tá bom? Próximo item. Dinamômetro. Dispositivo dotado de mola que é utilizado para medir a força de tração no fio. Ou seja, dinamômetro é para medir a força. Certo? Vocês sabiam que a balança, essas balanças comum digital, todas essas dinamômetros, são molas que na hora que você sobe, ela indica a massa do seu corpo. É um dinamômetro. Balança de mercado, que as balanças medir ali frios, ou até mesmo carne no açougue, tá bom? A única balança que não é um dinamômetro, que é balança mesmo, é aquela de pediatra, de pezinho, aquele que equilibra um peso. Aquela que lá é chamada balança de equilíbrio, aquilo lá é balança. Aqueles outros não é nem para ser classificado como balança, e sim são dinamômetros, mede a intensidade de força aplicada sobre ele. E a força, se eu coloquei lá, sei lá, essa apostila na balança, a força que está aplicada na balança é o peso da apostila. Então ela está medindo o peso, certo? É assim convertido em dinheiro para a gente pagar depois, né? Tudo bem então? Bem tranquilo, né? Vamos lá, dinamômetro ideal. Tudo tem o ideal também, né? Dinamômetro ideal possui massa desprezível. Você tira ele da conta, tá? Sua mola apenas transmite a força de tração. Então a mola transmite a força de tração. Você está puxando um fio ali, uma corda ali, a mesma força que você faz naquela corda, passando por toda a extensão dela, tendo um dinamômetro grudado nela ali, acoplado nela, vai marcar essa mesma intensidade, sem alterar nada, tá bom? Terceira bolinha, a resultante da força de dinamômetro ideal é nula. As resultantes sobre o aparelho é nula, sobre o dinamômetro é nula, tá? É igual da polia, sobre a polia é nula. A gente calcula a força do conjunto, não sobre o objeto, certo? Tudo bem? Também tranquilo, tá? Então, dinamômetro, instrumento utilizado para medir a força, tá? Dinamômetro ideal, a massa se despreza, ele transmite a mesma quantidade de energia que você aplica, ou seja, a mesma força que você aplica, ele está medindo, está transmitindo certinho, tá bom? E a resultante sobre ele não existe, é zero, já que não tem força aplicada sobre ele, tudo bem? Copiem aí, anotem aí, gente, vamos lá. Vamos lá? Copiaram aí, né? Tranquilo?
Tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Essa aula é mais curtinha, tá? Uma aula bem tranquila, tá bom? Então eu quero de vocês, nessa aula, assistir a videoaula, claro, né? Dá uma lida na aula, lê a aula, grifem o que é importante, gente. Não tem fórmula a aula, né? Então grife o que você achar importante, grife as coisas principais. É muito importante vocês acompanharem e grifar tudo isso aí, tá? E exercícios, tá? Exercícios, vamos fazer 1 e 2, página 59 e 60. Só. Tá em aula de hoje, então. Eu quero de você assistir a videoaula, ler a apostila de novo, grifar a parte interessante, as partes mais importantes aí que vocês acharem, tá bom? Fazer o exercício 1 e 2, página 59 e 60. Beleza? Restante agora é com vocês. Um bom trabalho aí, gente. Boa atividade. Fui. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.